Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 22 de janeiro e eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 16 e verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Na economia divina, as coisas funcionam de uma maneira muito diferente da nossa. Nós gostamos da força, gostamos de mostrar que somos poderosos. Deus trabalha com humildade. Coisa maravilhosa. Não sei se você já ouviu falar, conhece a história do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, que nós comemoramos, os cristãos comemoram em dezembro, mesmo que ele não tenha nascido em dezembro, como muitos sabem, demonstra essa grande força de Deus através da humildade. Quando ele vem a este planeta, ele nasce numa manjedoura, num vilarejo chamado de Belém. E as primeiras pessoas a visitarem o Filho de Deus foram os pastores, que na época eram considerados como pessoas que não tinham muito valor. Melhor o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que Deus vai nos ensinar, então, a sermos essas pessoas pacientes e pessoas que têm controle, que têm uma temperança. Isso é mais importante do que ir pisar na Lua ou conquistar, então, outros planetas. Não é o que o texto está dizendo, mas as grandes conquistas não são mais importantes do que a conquista do próprio espírito do homem. O homem paciente, diz Provérbios 14, 29, dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez, o homem paciente. Uma vez mais, vamos aprender com o Senhor, que é humilde de coração, como ele diz. Essa paciência, essa perseverança que Deus nos ensina é mais importante do que conquistar cidades, do que pisar na Lua, do que construir pirâmides e construir torres imensas. Um trabalho no coração do homem, trabalhando com o homem, mudando o homem e a mulher a partir do seu espírito, do seu coração. Muito mais importante do que grandes conquistas. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa altivez que é própria do ser humano, né, que sempre tem razão, a gente sempre está querendo ter razão. Isso tudo não convém àqueles que servem a Cristo. Quando andamos na justiça de Deus, andamos num caminho de paciência, num caminho de humildade, num caminho de quebrantamento, não num caminho de ira. Não num caminho de violência e de cólera. A gente meditou sobre a violência ainda esta semana em Provérbios 16 e 29. Não essa violência que muitas das vezes a gente encontra mesmo na casa do Senhor. Estamos falando aqui de um caráter de doçura, de paciência, de humildade. São características muito importantes do discípulo de Cristo e que são essas características que encontramos no ágape divino, no amor de Deus. Deus que se revela com grande humildade. Nós pensamos em conquistas. Deus quer conquistar o meu coração. Nós pensamos em conquistar nações, em construir coisas imensas e que aparecem até da Lua, como as muralhas da China. Deus está querendo construir um homem contrito no nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós.